Paradigmas, na verdade, são situações em que a gente se depara e que a gente vai viver uma mudança. Tá? O paradigma, na verdade, é uma mudança, uma transformação, né? Então, para a gente entender mais ou menos isso, quais são os paradigmas de recursos humanos? Antes, vamos lá voltar para a época clássica e a época científica de Taylor e Fayol, né? Nós trabalhávamos com arquivos de funcionários. Então, imaginem um arquivo enorme com um monte de dados, informações dos funcionários e que às vezes não ajudavam em nada. Hoje a gente trabalha com um banco de dados, uma coisa mais, não é até mais chique, né? Mais bonito, né? Um banco de dados onde nós temos várias informações dos nossos colaboradores e onde a gente pode fazer muita coisa por eles, né? Segundo, nós trabalhávamos só com salários, né? As pessoas ganhavam um salário, que na verdade era dito que era o salário para pagar pelo que ele fazia, pelo trabalho que ele desenvolvia, mas esse salário não era compatível com a quantidade de atividades que eram feitas. Hoje a gente trabalha com um pacote de compensações. Que pacote é esse? Nós trabalhamos com salário, com benefícios, com ticket de alimentação, refeição, vale transporte, plano de saúde, odontológico, enfim, é um pacote. O profissional hoje ele tem toda uma quantidade de recursos que faz com que ele esteja mais próximo e mais fiel à organização em que trabalha. Antes nós trabalhávamos com custos, os recursos humanos era só um custo, né? Hoje ela não é, hoje ela é uma área estratégica e que traz retorno sobre investimentos, tá? Ou seja, a rentabilidade da empresa, o que ela tem de lucro no final lá do balanço, quando é analisado, tenham certeza que tem muito de recursos humanos. Antes nós trabalhávamos com centro de custos, hoje nós trabalhamos com colaborador, ou seja, eu enxergo a pessoa como um colaborador e não como um custo na minha área, um centro de custo na minha área. Nós trabalhávamos com centro de custo e hoje com centro de receita e de recursos. Trabalhávamos com empregado e hoje com colaborador, né? Mudamos o nome, empregado soa um pouco até, as pessoas se sentiam unicamente dentro da organização para fazer aquele trabalho. Hoje ele colabora com a empresa, com o crescimento dela e com a sustentabilidade dela no mercado. Antes, o recursos humanos era muito local e ele trabalhava única e exclusivamente no departamento pessoal. Folha de pagamento, admissão, demissão. Hoje ele é global e ele trabalha com tudo, tanto que nós vamos falar de treinamento, desenvolvimento, gestão de pessoas, vamos falar de avaliação de desempenho. E por fim, o treinamento ele era generalizado. Eu tinha todo mundo e eu dava o treinamento que eu achava que todo mundo tinha que ter. Mas, na verdade, algumas pessoas não precisavam de determinados treinamentos. Então, hoje, Recursos Humanos ele faz um mapeamento para fazer um treinamento individualizado e para aquelas pessoas que realmente possuem aquelas necessidades de treinamento. E aí, claro, com tanta mudança, o perfil do profissional de Recursos Humanos também tem que mudar um pouco, né? Ele não pode mais ser aquele perfil tão arcaico como nós tínhamos antes. Então, a gente tem uma tabela aí que é uma linha do tempo, para a gente entender como é que o profissional se comportava antes e como é que ele tem que se comportar daqui para frente, porque se não for desse jeito, ele não vai ter lugar no mercado, né? Na década de 70, a experiência era a ferramenta usada no comando, ou seja, se ele soubesse, por exemplo, montar um parafuso, ele era o cara, ele estava empregado. Entre as décadas de 70 e 90, era o grau de formação. Ele podia até saber montar o parafuso, mas ele precisava ser formado em alguma coisa. Isso era a sua ferramenta de comando. Hoje em dia, é a sua performance. Ele até é formado, ele monta o parafuso, mas ele sabe fazer um parafuso diferente. Então, é a performance dele. E daqui para frente, como é que esse profissional tem que se comportar? Ele tem que fazer com que a equipe toda faça um parafuso de alta qualidade para poder fornecer para o mercado. Então, é a performance da equipe e não mais do profissional sozinho, né? Antes, na década de 70, esse profissional ele era acomodado. Ele só sabia fazer o parafuso e não sabia fazer mais nada. Muitos deles que trabalhavam em linha de produção, um colocava a cabeça do parafuso, o outro rosqueava o parafuso e era só isso. Hoje, entre as décadas de 70 e 90, ele já é confiante e ele sabe como fazer o parafuso. Hoje em dia, ele é curioso, ele sabe fazer, mas ele quer entender do processo. E daqui para frente, ele tem que ser, além de tudo isso, estudioso, porque nós estamos na era da informação e do conhecimento, como já citado no início da aula, né? O profissional da década de 70, ele era muito dependente, ele dependia de tudo, dependia de todo mundo e do supervisor dele. Ele só sabia botar a cabeça do parafuso e rosqueá-la. Já o profissional das décadas de 70 e 90, ele é mais político, ele já sabe negociar, ele conversa mais com as pessoas da organização. Hoje em dia ele tem que ser independente, ele não pode mais esperar que todo mundo resolva para ele e diga o que ele tem que fazer, ele tem que correr atrás.
E daqui para frente, ele além de ser tudo isso, ele tem que ter uma visão global das coisas. Ele tem que entender do negócio em que ele está trabalhando. Ele precisa estar atento. Antes, o profissional também ele era muito realista. Era aquilo que existia na organização e ele não fazia mais nada. Ele na década de 90, entre 70 e 90, passou a ser mais criativo. Ou seja, ele começou a buscar estratégias para a organização, ainda que não tão estruturadas. Hoje em dia, ele, claro, tem que ser cooperador. Ele precisa cooperar com os recursos organizacionais, com a redução de custo. Então, ele começou a pensar num parafuso diferente. E hoje em dia ele é facilitador. Ele tem que saber fazer e ele tem que facilitar e ensinar, transferir conhecimento, acompanhar as pessoas que estão com ele. Na década de 70, ele era muito resistente a mudanças. E a gente falou de paradigmas agora, né? Mudança era uma coisa fora do comum. Se fosse para tirar o parafuso, em vez de fazer com uma cabecinha redonda, mas com a cabeça quadrada, era uma coisa de cinema. Se brincar, tinha até greve. Depois, entre as décadas de 70 e 90, ele começou a se ajustar à mudança de uma forma mais competitiva, né? E aí ele foi começando embora ainda tivesse muita resistência, ele foi tentando entender que a mudança era um processo necessário. O profissional de hoje em dia, ele já gera mudança. Ele não quer saber se a mudança vai trazer problema. Ele vai entendê-la, ele vai projetá-la e ele vai fazer com que esse parafuso saia melhor. Se a cabeça tiver que ser quadrada para ser melhor, para que ele encaixe melhor num móvel, numa parede, ele vai fazê-lo. E o profissional que daqui para frente, ele vai liderar essas mudanças. Ele vai gerar mudança e vai liderar, que é muito importante, né? Bom, antes também, na década de 70, se a gente for observar, os profissionais trabalhavam com salário definido pela empresa. É aquilo que a gente falou anteriormente. Ele tinha um salário fixo e nem sempre esse salário era compatível com a quantidade de atividades que ele fazia. Entre as décadas de 70 e 90, o salário já é negociado com a empresa. Ou seja, eu não chego com salário determinado e tenho que simplesmente recebê-lo e não posso falar mais nada. O profissional de hoje em dia, o salário dele é conquistado pela importância do seu trabalho. Ou seja, existe um desenho de cargos dentro da organização e esse salário ele não vai ser fixo, um salário de mercado. Ele pode ser negociado para mais, para menos, depende da competência do colaborador. E o profissional daqui para frente vai ter o salário conquistado pelo seu resultado. Ora, se nós falamos antes que ele cooperava com os resultados organizacionais, ele também ele vai ter o seu salário conquistado através desse resultado. Então, por fim, para a gente traçar esse perfil do profissional de recursos humanos, né, na década de 70, o conhecimento era fruto da experiência profissional. Ora, se eu passava 10 anos fazendo um parafuso, rosqueando um parafuso, eu tinha experiência completa para ir para qualquer empresa. Só que nas décadas de 70 e 90, a análise foi mais diferenciada e a empresa percebeu que não é o conhecimento, não é só a experiência que vai dar base para esse profissional, mas também o conhecimento baseado na teoria acadêmica, que é aquele profissional que precisa do grau de informação que a gente falou lá no início, né? Então ele teria que ter a teoria para poder colocar em prática. Hoje em dia, para ele não basta só o conhecimento e a experiência. Ele tem que ligar as duas coisas de forma eficaz dentro da organização. Ou seja, o conhecimento é fruto da aplicação da teoria e da prática. Ou seja, os dois andam em conjunto. E, por fim, a partir desse novo milênio, né, os profissionais de recursos humanos, eles dizem que o seu conhecimento é fruto do aprendizado contínuo. Ou seja, eu tenho que ter grau de formação, mas não tenho que parar por aí, eu tenho que saber, eu tenho que ter experiência, mas eu preciso aprender continuamente. Para isso eu tenho que buscar cursos fora, trazer cursos para dentro da organização. É um profissional bastante diferenciado. E aí, para que a gente possa entrar num outro módulo, conhecer um pouco mais, a gente percebeu que o Recursos Humanos passou por mudanças drásticas durante todo esse período que a gente entendeu e que a gente estudou. No entanto, foram mudanças bem para melhor, né? Convenhamos, porque hoje as pessoas estão mais satisfeitas dentro da organização. Para isso, eu queria que a gente assistisse um vídeo que vai ajudar muito na nossa atividade, que fala muito disso, de objetivos, de paradigmas, de mudança, porque o Recursos Humanos, ele tem como premissa mudança. Ele muda muito dentro da organização e faz com que ela mude para melhor. E aí a gente trabalha com determinação, com esperança. E aí eu queria que a gente assistisse em conjunto esse vídeo e que depois os polos, Graciane, pudessem colocar alguma coisa do que acharam desse vídeo pra gente. Vamos lá, Billy, ver o vídeo?